Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 22 de outubro. O Ibovespa fechou estável, menos 0,04%. Nesse momento, faltando 10 minutos para encerrar o pregão para o índice futuro, vai apresentando uma queda de 0,83% na última hora de pregão, ou seja, depois que o Ibovespa estava fechado e consequentemente deixando uma queda de 0,63% no dia. Voltando para o Ibov, seguimos dentro de um viés de baixa, de um cenário de queda no curto prazo, mas ainda com um cenário mais esticado no curtíssimo prazo. Então podemos ter ainda a perda desse suporte, dessa mínima, na realidade, do pregão anterior, suporte pelo G60, mas ficaremos ainda um pouco mais esticados. Olhando aqui para uma chance de repique de alta ainda, que pode vir um repique, uma correção até no tempo, ficar aqui mais travado nesses dois últimos pregões que antecedem a eleição, e aí vira aí um gap, seja para cima ou para baixo aí a partir de segunda-feira, mas nesse momento o cenário está mais para baixo. Qualquer operação que for para cima, para a ponta compradora, um pouco mais de day trade, um ou outro ativo podendo ainda optar por um swing trade que levaria até uma sexta-feira, vamos dizer assim, por uma cautela extra em relação ao que vai vir aí para a segunda. E aí a gente teria aqui, vamos dando uma olhada em Petro. A Petro, o que a Petro fez hoje? Caiu 0,42%, fez nova mínima, não conseguiu superar a máxima do pregão anterior, mas na minha leitura não foi muito forte para baixo a queda, não só no percentual, mas também não desandou muito para baixo. Então, se esse ativo conseguir, a partir de amanhã, gerar aqui, hoje no pregão de hoje, se olharmos o gráfico aqui de 10 minutos no pregão de hoje, ela conseguiu, deixa eu colocar aqui, ela conseguiu vir para cima daqueles R$ 16,85, demorou demais para confirmar um fundo, fechar até acima dessa máxima aqui para buscar uma compra, então já começou a gerar um movimento fraco que trouxe um pivô de baixa no gráfico intraday, ou seja, dificultou a possibilidade de day trade na Petro hoje. Se amanhã ela volta para cima dessa região, principalmente dos R$17, seria mais interessante a Petro gerar fundo ascendente no gráfico de 10, 15 minutos acima dos R$17, seria interessante para day trade na ponta compradora, trabalhando ali com um objetivo que pode vir a buscar um ou dois pregões na faixa dos 17,87, sendo mais otimista. Vale 5 deu uma travada no intraday, até, vamos dizer assim, começando a ficar coerente com o cenário que é negativo no prazo maior, dentro do que eu mencionei ontem. Se esse ativo tivesse com uma tendência de alta pelo gráfico semanal, e essa sinalização aqui de alta gerada no pregão de ontem, eu estaria comprando o Vale 5. Mas o cenário gráfico de prazo maior não se encaixou para mim como uma compra já de swing trade, risco maior em cima dessa operação. Mas de qualquer forma ainda segue dentro de um contexto de movimento de alta, com resistência importante na faixa dos 23,59, acima disso 23,91 a 24,07. Se olharmos o que aconteceu com esse ativo aqui um pouco para trás, se eu pegar aqui traçar uma espécie de um retângulo, dá para ver que ela está fazendo algo de novo nessa mesma faixa de preço, ficando travada aqui nessa região, saindo em alguns momentos, mas voltando aqui a ficar travado dentro dessa faixa de preço aqui entre esses 23,50 e aqui mais ou menos suporte na faixa dos 22,85. Então pode ficar aqui bem travada essa ação, fazendo uma correção mais lateral do movimento de baixa no gráfico semanal, mantendo seu viés de baixa de médio prazo. Então, um ativo que dentro do que ela traçou aqui pode se trabalhar ainda para compra de day trade, desde que preferencialmente essa compra de day trade nessa ação, depois dessa lateralização no intraday de hoje, seja gerada através de fundo ascendente no G10 ou no G15 acima dos R$ 23,25. Outros ativos para se comentar no pregão, após o pregão de hoje, a ZTC3. A ZTC3, a gente recomendou uma compra nesse papel, uma entrada ao perder R$ 23,55. Então, uma venda gerada aqui em R$ 20,55.
uma venda gerada em 20,54, com stop em 21,11, risco de 2,78% e um objetivo ficando mais para R$ 18,83, tentando pegar o que? Movimento forte para baixo no gráfico semanal, gerou um repique, bateu lá na resistência, aqui também aí ganhou força para baixo, gerou um movimento de subida, tentando atuar a favor da tendência. Ela gerou mais um pivô de baixa no pregão de hoje. Vamos ver se ela consegue aí dar sequência a esse movimento aí de baixa. O stop está basicamente acima da máxima, um pouco acima da máxima do pregão de hoje, que foi de R$ 21,04. Cheguei a comentar também uma compra em MPLU3, recomendar uma compra se ela conseguir superasse a máxima do pregão de hoje, porque ela abriu caindo e se recuperou na primeira hora de pregão. Não fechou uma boa primeira hora de pregão, mas se ela ganhasse força logo na sequência, não demorasse muito e superasse a máxima do pregão anterior, seria uma alternativa, pelo menos para mim, para uma compra aí, tentando pegar pelo menos mais uns 2 pregões aí antes dessa eleição, em termos de compra de swing trade, além do pregão de hoje. Só que aí abortou essa entrada, porque o ativo veio, que não acionou no pregão de hoje, e ainda veio mais para baixo. E com essa nova queda aqui para baixo, fica já um pouco no limite essa operação. Dependendo do que ela fizer aí no próximo pregão, ainda avaliaria essa possibilidade de uma compra agora na superação dos 32,42. RAPT 4. RAPT 4. Vai acontecendo uma deterioração do cenário de maneira geral em vários papéis. Aqueles papéis que eu já vinha mostrando aqui em algumas análises anteriores, que geraram força para cima, e aí a gente estava de olho para buscar uma compra após uma devida correção, pelo menos no tempo. Não gerou a entrada, no meu entender. Aí a ação vai lá para baixo, aqui até gerando um pivôzinho de baixo no gráfico diário. Aí toma uma pancada no pregão de hoje, 5,88%. Fecha abaixo do gap que foi aberto aqui no pregão do dia 6/10. Então o cenário, de maneira geral, vai ficando deteriorado, vai apontando mais para baixo, numa possibilidade de se trabalhar a venda após movimentos corretivos. Seria isso de maneira geral. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a LET6 perdeu um suporte bem importante no gráfico diário, afundou aqui no pregão de hoje, caiu 3,1%, confirmando a perda desse suporte. Se olharmos para o gráfico semanal, vai perdendo um suporte importante também, já tinha perdido anulado a tendência dela de alta, tentou uma subida, já montando aqui uma tendência de baixa de médio prazo. Então é outro ativo que me chama a atenção para venda, depois de avaliar, logicamente, uma correção no preço ou no tempo aqui no gráfico diário para fazer venda de swing trade. TOTS 3, queda de 3,63%, perda de suporte, 3 candles bons de baixo, apontando que, olha só no gráfico semanal, ainda não fechou a semana, mas por enquanto vai já confirmando um pivô de baixo no gráfico semanal, tendência de baixa de médio prazo e caminhando para seria um próximo objetivo ali de suporte na faixa dos por volta de R$ 34,00. Então o ativo também gerando alguma correção desse movimento forte de baixa desses últimos 3 dias, até olhando pelo G60, poderia trazer possibilidade de venda aí nos próximos pregões. Melhor ainda que fosse a partir da próxima semana para falar de venda de swing trade. E CSMG3, que hoje perdeu ali uma série de suportes, perdeu principalmente esse suporte aqui que eu vejo mais relevante, na faixa dos 31,45, com o candle forte de baixo. Da mesma forma da TOTS 3, um recuo no G60, pode trazer uma alternativa de venda até pelo G60, tentando pegar aí mais 1, 2 pregões antes aí do resultado final das eleições. Então são essas ações aí de destaque no pregão de hoje, no meu entender. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pelo acesso diário ao site daltonvieira.com e até a nossa próxima videoanálise.